Quantas vezes você já colocou o bem-estar de outra pessoa acima do seu? Quantas vezes já se perguntou que estava perdendo a sua identidade só para agradar alguém? Eu quero que você pense nisso enquanto mergulhamos em uma história que provavelmente você conhece, a Bella Swan, de Crepúsculo. Sei, eu sei. Eu vou fazer sim uma aula com analogia usando Crepúsculo. Porque eu gosto de Crepúsculo? Não. Mas eu tive que dar uma estudada sobre o filme porque eu sei que a maioria de vocês, durante a adolescência, eram malucas com esse filme. Tenho quase certeza disso. Pelo menos a maioria eu tenho certeza. A Bella é uma personagem que se apaixonou perdidamente por Edward, o vampiro, chegando ao ponto de abrir mão de sua própria segurança, da sua individualidade, muitas vezes da própria felicidade, tudo para estar com ele. Vale tudo para estar com Edward. A mesma coisa eu vejo acontecendo em algumas restaurações matrimoniais, onde vale tudo, até mesmo a ceder a coisas imorais, como uma paciente que eu tenho, o marido dela viciado naqueles vídeos, querendo fazer maluquice, e infelizmente ela acabou cedendo por medo de perdê-lo. Ela se apagou completamente. Então assim, até que ponto vale a pena você lutar por uma restauração? Infelizmente, nós sabemos que tem profissionais que vão dizer, caramba, né? É a subida do Calvário, o exemplo máximo do amor é Jesus. Realmente, ele é o nosso exemplo. Mas será que Jesus gostaria que você fendesse o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, cedesse a imoralidades para salvar um casamento por causa de alguém que não quer mudar? O mesmo eu vejo acontecendo com mulheres que mal conheceram o cara e já estão assim entregando tudo como se fosse um casamento. É claro que no casamento existe sim uma preocupação com a felicidade do outro, você casa para querer fazer o outro feliz, mas não a ponto de você se anular dessa maneira, querer, né, cedendo por pressões e imoralidades que você acabou cedendo e perdendo toda a sua individualidade. Não a esse ponto. E se você não casou e acaba se entregando dessa maneira para um cara que você mal conhece, não sejam a Bella Swan. Jesus é Jesus. Nós somos nós. É até uma soberba querermos nos comparar com ele. Mas é preciso ter bom senso para discernir o que ele quer de nós, para que não acabamos sendo esse tipo de pessoa puritana que usa a religião para justificar uma coisa que está nos apagando. E para quem acredita, às vezes até te condenando. Exatamente. Quantas pessoas aí que podem estar se condenando ao ceder para essas imoralidades. Então, não é bem assim, não é uma espécie de vale tudo pela restauração. E eu tô falando isso aqui porque eu sei que tem muitas mulheres que estão lutando no casamento, estão aqui para se tornar essas mulheres mais atraentes e magnéticas para o marido, algumas delas com o marido sem vergonha, talvez até morando com o amante, e elas querem reconhecer o próprio valor para esse cara ver que a coisa não é tão fácil assim, que ele vai ter que conquistá-la. Eu sei que tem muitas de vocês aqui, mas é preciso estabelecer esse limite. A Bella, ao invés de um relacionamento equilibrado, se colocou sempre em segundo plano, o que é um exemplo claro de falta de autovalorização. Ela dependia a todo instante do Ed para se sentir completa, e isso trouxe sérias consequências. Eu já quero começar desmitificando algumas coisas aqui. Mas e quando casa? Somos uma só carne? Beleza, somos uma só carne quando casamos. Mas ninguém vai preencher o teu coração, vai te fazer se sentir completa se não for Jesus, entendeu? Então, quando você deposita toda a sua expectativa disso no outro, você está errada. Alexandre, mas a gente não tem que fazer a vontade dele? Beleza. Se você está aqui e acredita, porque eu não tô aqui para ficar cagando regra de religião. Talvez você que está aqui, que está assistindo, é até uma ateia. Se você acredita, o que é fazer a vontade dele, mas não a vontade dele a tal ponto de se anular, se apagar e fazer imoralidades. Esse vale tudo. É preciso ter bom senso na hora de interpretar as coisas, senão você vai acabar adoecendo. E uma pessoa doente, você não é Jesus. Uma pessoa doente consegue ajudar outra? Quem é você toda doente aí? Você acha que você vai ser capaz de ajudar o doente do seu marido, que tá viciado nessas coisas, que tá lá com sem vergonhice, vivendo no egoísmo? Você acha que você doente desse jeito vai conseguir ser esse farol, esse exemplo que arrasta, mas que não arrasta num sentido do tsunami que sai arrastando tudo, porque a escolha e salvação, a transformação pessoal, eu já disse em outras aulas, é individual. É você ser esse farol que ilumina. Será que você doente é esse farol que tem poder de iluminar um caminho? Ou você simplesmente tá aquela lâmpadazinha que não ilumina quase nada? Alexandre, mas devemos ser como uma vela que se gasta para iluminar.
Concordo, devemos ser útil, concordo. Mas também não podemos jogar pérolas aos porcos. É muito bonito ver alguns profissionais que usam esses ditados, essas frases feitas, por conveniência isolada de outras. E aí te engana direitinho e você entra numa neura, nessa espécie de vale tudo. E o que eu quero te mostrar aqui hoje nessa aula é o que acontece quando você se anula em um relacionamento e o mais importante, como você pode mudar essa situação. Assim como a Bela, muitas mulheres entram no relacionamento acreditando que quanto mais ela se sacrificar pelo outro, vão conquistar mais amor e mais respeito. Mas a verdade é que quanto mais você se anula, menos respeitada você é. Vem cá, um casamento ele é feito só de amor? Não. Um casamento ele é feito só de dinheiro? Também não. E eu tô falando essas duas coisas porque sabemos que a crise financeira é eu acho que é a segunda maior causadora de divórcio. Mas nós sabemos também que só dinheiro e não ter amor não resolve as coisas. Tem vários casos de traição dentro de lares que têm um poder aquisitivo gigantesco. Então, só amor não sustenta um casamento. Só fidelidade também não sustenta, só dinheiro não sustenta. Por que você acha que só sacrifício vai sustentar um casamento? Por que você acha que só sacrifício vai sustentar uma relação? Se você coloca sempre o bem-estar do outro em detrimento do seu, você começa a perder o controle sobre a sua própria vida. Assim como a Bela fez com o Edward. Agora, como você pode começar a mudar isso? Vou apresentar duas técnicas aqui, mas eu quero reiterar uma delas, que eu já venho falando em outras aulas. Para você começar a se valorizar mais, estabeleça limites. Quando você define o que é aceitável e o que não é, você automaticamente cria uma barreira que impede que você se anule. E o mais interessante, quando você faz isso, a outra pessoa passa a te respeitar mais. Essa barreira que você cria é um compromisso não só com o outro, para que ele perceba o que você está fazendo, mas consigo mesmo. Por isso, volto a dizer, você fez aquela carta que eu pedi do módulo de boas-vindas? Se você não fez, é muito importante que você volte e faça. Vou sempre cobrar essa carta. Ah, Alexandre, mas eu comecei a me valorizar mais e parece que ele está irritado, parece que ele está incomodado, sei lá, não sei se ele realmente está se importando com isso. As duas, uma. Se o teu parceiro era um cara extremamente egoísta e agora ele percebe que você não está aqui, ó, nas mãos dele, ele pode estar incomodado, desculpe falar assim, mas com o cu na mão, percebendo que você agora tem a sua própria opinião e que a coisa não está ganha assim, que ele vai ter que se movimentar para te conquistar e dar manutenções nessa relação, que é importante que ele faça isso, que ele não pode ficar levando a coisa pelas coxas. Contudo, antes dele começar esse movimento de ação, ele sente o incômodo, entendeu? Porque primeiro incomoda. Ou então, ele realmente é um cara egoísta que a todo momento precisa ficar te diminuindo, te jogando lá embaixo para que ele se sinta, bem. É um cara, no fundo, inseguro, que tem que diminuir você para que ele se sinta homem. Olha que molecagem, olha que egoísmo. E aí você tem que colocar na balança, né? Até que ponto vale a pena. Aí a decisão é sua. Você pode se posicionar com ele, só que eu aconselho, se você for se posicionar, assista mais aulas, construa primeiro essa mulher. Nada adianta você se posicionar se você não ser essa mulher que nós estamos trabalhando aqui. Então, muito provavelmente, no seu caso, você vai ter que ter paciência. Primeiro, ser essa mulher de verdade que nós estamos falando aqui, aguentar aí mais um pouco para depois se posicionar, caso você queira continuar com essa relação, ou então, já sabe, né? A decisão é sua. Pensem comigo, a Bela ela não colocava limites pro Edward. Ela estava disposta a fazer absolutamente tudo por ele, até se transformar completamente por ele. E foi isso que acabou tirando o equilíbrio da relação. O que eu quero que você faça é exatamente o contrário. Você precisa estabelecer o que é importante para você e manter isso. Pois quando o outro percebe que você tem seus próprios valores, ele automaticamente respeita mais você. Vamos falar aqui de reciprocidade e compromisso. Reciprocidade é ruim. Até que ponto eu estou sendo egoísta em exigir reciprocidade? Porque existe uma paranoia e uma vulgarização do conceito da quarta camada, que se você quer as coisas em troca, você está sendo egoísta. Mas veja só, o seu parceiro prometeu fidelidade. Ele não cumpre com isso. Você não pode cobrar isso dele? Como assim? Eu tenho um certo ranço de pessoas que ficam, arrotando
os termos responsabilidade afetiva, que se não for recíproco, aqui, sabe aqueles clichêzinhos de postar em status do WhatsApp? Normalmente essas pessoas, elas não servem ninguém além de si mesmas. Quando você coloca a reciprocidade como motor central por tudo que você faz, sim, você está sendo uma pessoa egoísta. Agora, quando você faz pelo outro, pela felicidade do outro, quando você tem as motivações certas, você está fazendo, beleza, bacana. Mas acontece ali uma ruptura no compromisso, acontece um problema, você percebe que o outro não está se entregando tanto, é seu direito sim cobrar por isso. Vem cá, receber é gostoso. Então seria hipócrita dizermos que reciprocidade é ruim. Ela é boa no seu lugar e não no pedestal da nossa vida. Mas nós não podemos excluir ela porque ela é que faz um relacionamento ser um relacionamento. Isso me lembra até alguns conselhos que o Jordan Peterson orienta. É um vídeo que ele fala mais ou menos assim. Seu parceiro ele errou com você de manhã ali, na hora que vocês acordaram, ele foi meio rude, ele foi meio estranho. Se você percebe que aquilo não é comum, pode ser, sei lá, tente se colocar no lugar dele. Pode ter acontecido algum problema, dormido mal, não sei. Releve. Se na hora do almoço acontecer alguma coisa de novo, um inconveniente, tá, calma, reflita, se coloque no lugar, releve. Na terceira vez, não ignore. O Jordan Peterson ele oferece esse conselho, eu acho muito interessante. Porque é justamente o acúmulo desses ressentimentos que pode levar ao desgaste da relação. Então, em algum momento você tem que falar. E essa conversa que você vai ter com seu parceiro, o que é isso se não for cobrar uma falta de reciprocidade, uma falta de respeito? Alguns profissionais dessa área implantaram na cabeça de vocês que não pode cobrar, tem que fazer tudo caladinha, que não sei mais o quê, porque se eu cobrar não tô sendo obediente a Jesus, eu não tô servindo direito. Peraí, não é bem assim, né? O que eu falo, o que adianta você ficar usando versículo da Bíblia de forma conveniente? Aí você usa esse aqui para vender o seu produto e convencer aquelas pessoas, não, é assim que tem que fazer, e ficar alimentando essa neurose na cabeça delas. É onde eu critico a galera da bolha que cria problema para te vender a solução. Se esquece, ignora outros versículos como, seja como pomba e serpente, quem lembra desse? Ou seja, você não pode ser aquela pessoa maliciosa demais, mas também não seja ingênua. E aí tá aí você acreditando nessas armadilhas na hora de você ter um relacionamento bacana, sendo ingênua demais. Só tô tentando levar normalidade para vocês. Espero que entendam isso. Quando você começa a se doar mais que o outro e não tem coragem de pedir nada em troca, o equilíbrio da relação se quebra. Veja, é importante ter essas conversas, você falar daquilo que está te incomodando. Quando você vai conversar com o teu parceiro, assim, olha, eu estou me sentindo sim desvalorizado, estou me sentindo que você não está fazendo assim. Uai, isso é cobrar uma reciprocidade. Tá vendo o quão normal é isso? Agora, você não pode cobrar desse jeito aqui, ó. É porque eu faço tudo que eu não sei mais o que, porque eu fiz isso e eu fiz isso, meio que jogando na cara. Aí é sinal de que você só fez pensando em troca mesmo, mas gostar da troca não é o problema. O problema é fazer só pensando na troca. E se você percebe uma falha dessa reciprocidade, você tem que ter essa conversa, porque senão a relação vai tender a se desgastar cada vez mais. Você precisa estabelecer esse senso de troca justa, sempre de forma madura. É porque eu já disse aqui, o homem gosta de conquistar. Se você está fazendo tudo além do que devia, você não dá espaço para que ele te retribua e queira ganhar, conquistar a sua atenção. E é o que faz com que ele invista emocionalmente nessa relação e dê mais valor a você e a relação que vocês estão construindo juntos. Voltando ao exemplo da Bella, ela se doava completamente pro Edward, não havia essa troca equilibrada, ela sempre parecia estar em segundo plano. E quando você permite que isso aconteça, sabe o que você faz? Você acaba abrindo mão de si mesmo. Quando eu falo do desafio, agora há pouco, e você saber estabelecer limites, eu até trouxe aqui algumas anotações também no iPad. Teve uma história de uma paciente minha que estava conhecendo um rapaz, e aí no terceiro encontro, né, brincando, ele fez o seguinte comentário: você não vai me ter, você não pode me ter. Aí era minha paciente há um tempo, eu já ensinava essas coisas para ela. Ela foi e soltou essa seguinte frase pro cara, deixando ele maluco: diga-me, por que eu deveria querer você? Pronto. Essa mensagem na hora transmitiu assim, sabe? Um instinto nele do tipo, me escolha, que isso, você é um desafio. Você é diferente das outras. Esse é um exemplo de uma mulher que não se anula. A mensagem aqui é muito clara para esse equilíbrio. Dê sim a sua atenção, né? Dentro dessa reciprocidade, mas também dê espaço para receber. Crie essa dinâmica e você vai perceber uma mudança drástica no seu relacionamento. E seguindo esse exemplo que eu falei dessa paciente minha,
né? Os homens, eles tratam a mulher com mais cuidado e respeito quando ela não se torna previsível demais. Esse sujeito que saiu com a minha paciente, ele esperava qualquer coisa dela, exceto essa resposta. Ela pegou ele de surpresa. Quanto menos ele for capaz de ler você, mais esforço ele vai fazer para te conquistar. Entenda uma coisa. Um homem, ele não se relaciona, ele não se casa com uma mulher perfeita. Ele se relaciona, ele se casa com uma mulher interessante. E você deixou de ser interessante a partir do momento que abriu mão dos seus próprios valores. Por isso que é preciso ter compromisso e coerência, senão você não vai conseguir se tornar essa mulher. E essa é outra técnica importantíssima. Se desde o começo você mantém suas prioridades e limites claros, o outro vai se comprometer com a imagem que você construiu. Assim como a Bella perdeu a coerência ao colocar o bem-estar do Edward acima dos seus valores, você precisa fazer o oposto. A coerência no comportamento é exatamente o que gera confiança e respeito. Se você valoriza a sua independência, continue vivendo de acordo com esse valor sem abrir mão dele. Saia com suas amigas, continue nos seus hobbies, invista em você, continue ser quem você é, só que melhor. Eu não gostaria de ser o mesmo Alexandre de 10 anos atrás. Mas existem coisas da sua essência que você apagou, que você deixou para trás, você abriu mão. Aonde está aquela pessoa interessante que um dia ele conheceu? Aonde está aquela pessoa interessante que você quer, talvez você está aqui solteira, quer que o outro conheça? Se você faz isso, o outro vai perceber que você é firme e se alinhar a isso. Vamos fazer um resumo dessa aula. Primeira coisa, crie limites. Estabeleça o que é e o que não é aceitável para você. E mantenha-se firme nisso. Em seguida, não deixe acumular a falta de reciprocidade. Nessa troca de atenção, carinho e respeito. É normal, talvez um dia a pessoa não está bem, como eu expliquei aqui na orientação do Jordan Peterson. Releve uma, duas, mas na terceira, sente e tenha essa conversa. E por último, mantenha-se coerente com seus valores, demonstrando que você não vai abrir mão de quem você é. Mas eu deixo aqui uma pergunta. Quem você é? Porque se você também é uma pessoa egoísta, chata, você entendeu? Ou uma pessoa apagada, que diferença vai ser você não abrir mão disso, entendeu? É você quem tá perdendo. Então construa essa mulher foda, magnética, poderosa. E poderosa aqui não no sentido de empoderamento feminista, não. É uma mulher que tem controle sobre a própria vida. Construa isso para que você realmente tenha orgulho de saber quem você é. Porque nada adianta também ser qualquer pessoa, ser qualquer mulher. Ele vai olhar e pensar assim, caramba, né? Se ela não vai abrir mão disso, é eu que vou abrir mão dela. Se você for uma pessoa que não tem uma personalidade bacana, interessante. Então faça essa pergunta, quem é você? E se você precisar de uma ajuda personalizada, já sabe, aqui nós estamos na Academia Magnética, mas você pode entrar em contato e ser a minha mentoranda, né, na mentoria individual, para a gente poder tratar o seu caso de forma personalizada e acelerar 10 vezes mais os resultados. Tá bom? Grande abraço, deixe seu comentário aqui e me diga o que você achou dessa aula.